Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon online. Sou o professor Felipe Prestes, estamos na nossa 12ª aula, ainda tratando aqui sobre o genitivo de aposição. Temos falado um pouco sobre isso nas últimas aulas e queremos continuar nesse tema porque vemos a importância da explicação desse ponto especificamente e de alguns versículos chaves, inclusive, que nós vamos tratar nesta aula a partir da visão do genitivo de aposição, certo? Então, basicamente é isso que queremos fazer. Seguindo aqui na nossa aula, nós temos o texto, alguns exemplos claros, conforme eu falei, vamos trabalhar alguns textos e vamos iniciar dentro dessas ilustrações, dentro do genitivo de aposição, vamos começar com alguns exemplos claros, ou seja, exemplos que ficam notoriamente claros que eles estão sendo utilizados como genitivos de aposição. Então, iniciando aqui com Lucas 22:1, Engidzen de reorte ton adzumon he legomene pascha. Então, estava próxima ou se aproximava, Engidzen é essa palavra aqui. Então, aquela partícula mas, ou também pode ser i, dependendo do seu contexto. Então aqui nós temos reorte ton adzumon. Então isto aqui é a festa reorte ton adzumon dos pães asmos, certo? Da mesma forma que construção genitiva, a festa dos pães asmos. Me desculpe aqui, deixe-me melhorar. A festa dos pães asmos. Lembre-se do apositivo, né? O apositivo é justamente quando nós temos uma explicação daquilo que foi apresentado, no caso do genitivo, quando ele explica de uma forma mais específica aquilo que foi falado anteriormente pelo seu substantivo principal. Então, nesse sentido, nós temos aqui, estava próxima a festa dos pães asmos, ou seja, é bom também lembrar, né, que o que vem depois também é um outro aposto, mas de uma outra forma, né, relogomene passa, ou seja, chamada Páscoa. Isso aqui também é um aposto, certo? Mas é um aposto diferenciado, é um aposto que não está no genitivo, mas esse é um assunto para uma outra aula. Lembrando aqui o nosso genitivo de aposição, lembra que o que nós temos que fazer com os genitivos de aposição, para saber se ele é de aposição, é se nós podemos utilizar a expressão aqui, isto é. Então, nós temos a festa, reorte, isto é, o festival dos pães asmos, ou seja, o ton adzumon, os pães asmos, o festival dos pães asmos, era uma festa específica lá do povo judeu. Então, quando o autor utiliza reorte, a festa, e está ali definindo esse ponto aí dessa festa, na verdade, ele está mostrando para a gente que ele está especificando essa festa maior, que ele chama da festa dos pães asmos, que inclusive é chamada Páscoa. Mas antes desse aposto que vem no final, existe esse outro aposto anterior, que é exatamente ton adzumon. Ou seja, nós teríamos a festa, reorte, isto é, os pães asmos. A festa, isto é, os pães asmos. Então, a festa dos pães asmos nada mais é do que um aposto, na verdade, do reorte aqui, como a festa, isto é, o festival dos pães asmos. Essa festa era uma festa tão conhecida que, nesse contexto, se o autor fala a festa, as pessoas saberiam já que se tratava da festa dos pães asmos.
É esse elemento que nós precisamos lembrar aqui. Dentro desse contexto, fica claro de que ele está trabalhando com uma aposição, que ele está trabalhando com uma explicação mais específica de um termo mais genérico chamado a festa, como nós mostramos aí. Então, por isso nós temos um exemplo claro de genitivo de aposição. Prosseguindo aqui, nós temos um outro texto, no caso, Ekeinos de elegen peri tunau tu somatos autu. E nisso nós temos, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então é importante a gente trabalhar aqui esse texto, e a gente vai trabalhá-lo aqui seguindo a nossa exposição, o texto de João 2:21. João 2:21. Ekeinos de elegen. Então, ekeinos é aquele, né? Ou ele, no caso, está se referindo ali. De, porém. Então, elegen dizia, no caso aqui se referia, foi traduzindo assim. Peri, com o genitivo, tem a ideia de acerca de, então sobre alguma coisa, acerca de alguma coisa. Então aqui peri com tunau, ele falava sobre, ou seja, ele se referia ao santuário, certo? Tunau. Mas a questão é que, deixa-me explicar melhor aqui, nós temos tunau, tu somatos. Então, ele se referia sobre, falava sobre o templo do seu corpo, certo? Ou se referia ao santuário do seu corpo, como nós temos aqui traduzido. A argumentação que Daniel Wallace traz para a gente é justamente dizendo que o templo na verdade, o santuário do seu corpo, ou o templo do seu corpo, tunau tu somatos, seria uma aposição. Então, ao invés de ser o santuário do seu corpo, poderia-se entender melhor ainda esse texto com a ideia de o templo, isto é, o seu corpo, ou o santuário, isto é, o seu corpo. Jesus estava falando do santuário, ou seja, ele estava falando do seu corpo. Então, por isso nós temos um genitivo de aposição, porque quando se fala o templo, pode se referir ao templo especificamente lá físico, mas Jesus tinha um referente diferente do templo físico. Jesus estava falando de um outro templo. Então, o templo neste caso é um termo genérico. Nós temos templo, melhorando aqui. Nós temos templo, que é genérico. Então, o apóstolo vem para explicar o templo do seu corpo é específico, não é mais genérico. Então, nós temos o templo, tunau, ou seja, ou isto é, o seu corpo. Jesus estava falando do seu próprio corpo. É isso que o texto vai nos mostrar. Sendo assim, aqui o que nós podemos perceber é que o genitivo de aposição está relacionado a outro genitivo, certo? Nós temos tu somatos, que está no genitivo, soma, terminando em ômicron sigma, é um genitivo, no caso da terceira declinação, e tunau também está no genitivo, certo? Então, o genitivo de aposição, que é o tu somatos, ou seu corpo, está relacionado ao outro genitivo. Então, portanto, há uma possibilidade, pelo menos estrutural, de se tratar de um genitivo em simples aposição, já que nós temos dois genitivos, um do lado do outro, então é possível que seja genitivo de aposição e um genitivo em simples aposição. Mas o que nós podemos perceber também é que, embora aconteça isso, a tradução de
cabe para o texto, deixando a simples aposição fora de questão. Lembra que quando o de não cabe, então isso significa que é um genitivo em simples aposição. Neste caso, a preposição de ainda faz sentido. O tempo do seu corpo ainda faz sentido, tanto que foi traduzido assim, certo? Então, o isto é cabe de fato até melhor, né? O tempo, isto é, o seu corpo, mas não é genitivo em simples aposição, porque a partícula de, a preposição de, funciona para esse texto. Então, nós temos um genitivo de aposição, o tempo, isto é, o seu corpo. Tendo falado sobre isso, vamos ver aqui outros textos em que nós podemos perceber, na verdade, o contexto desse texto, mais especificamente, certo? Vamos lê-lo aqui. Απεκρίθε Ιησούς καί είπεν αυτοίς, λύσετε τον ναόν τούτον καί εν τρισιν ημέρας εγειρώ αυτόν. Είπαν ουν οι Ιουδαίοι, τεσσεράκοντα καί χέξ έτεσιν οικοδομήθε ο ναός ούτως, καί σοι εν τρισιν ημέρας εγειρείς αυτόν, εκείνος de elegen perito nauto somatos autu. Então, perceba aí o contexto, né? Jesus está falando aqui de um referente e os judeus estão falando de um outro referente. É bom a gente lembrar do que estamos falando aqui com referente. Referente, linguisticamente falando, diz respeito àquilo a que se refere no mundo real, aquilo que eu estou falando. Então, eu estou falando deste computador aqui que eu estou tocando agora. Então, este computador aqui que eu estou tocando agora, da minha aula aqui, ele é o referente, é este computador. Quando eu falo este computador, eu estou me referindo, eu estou apontando, né, com a minha linguagem para o meu computador. Então, o meu computador, que talvez você obviamente não está vendo, mas ele é preto, então eu estou tocando nele. Esse computador aqui é o referente da minha frase, é o referente desse termo aqui linguístico, desses signos linguísticos aqui, dessas letras. Meu computador é o referente, é aquilo que se refere no mundo real, aquilo que eu estou falando. Por que eu estou explicando isso aqui? Exatamente porque Jesus disse: Απεκρίθε Ιησούς καί είπεν αυτοίς, λύσετε τον ναόν, ou seja, o templo ou o santuário, e aqui nós temos este santuário. Então, e ele diz que em 3 dias ele vai erguer, ele vai reconstruir este santuário em 3 dias. Mas o referente a que Jesus está se referindo é outro. Aqui com com esse túton, Jesus está falando de si mesmo, né? Do seu corpo. Este é o referente de Jesus. Mas aqui quando nós vemos Hoyudai Eipan, ou seja, os judeus diziam Tesseráconta, ou seja, em 40 Kai Rex, ou seja, 46 anos, Oikodometh, nós construímos Ro Naos Rutos. Então, Ro Naos, que também é templo, só que aqui com Rutos, que também é este, o referente muda. O referente aqui dos judeus é o templo de pedra, é o templo como eles conheciam, e não é aquilo a que Jesus está se referindo. E exatamente por essa mudança de referente é que o autor João vai nos dizer que Jesus, né, ele, porém,
Olha aqui a importância do porém, certo? Importantíssimo aqui, essa ideia aqui. Por quê? Porque aqui nós temos um referente e aqui nós temos um outro referente. Certo? Aqui de si mesmo e aqui templo físico de pedra. Vou colocar aqui, vou colocar templo de pedra para ficar mais claro o que eu quero dizer. Templo como aqueles judeus conheciam. Então Jesus estava falando de um referente, os judeus estavam falando de um outro referente. Então, João disse: ele, porém, se referia ao santuário, isto é, o seu corpo, ao santuário, tu sômatos, ao tu. Então, com isso, nós temos João explicando o referente novamente. Está dizendo, ó, não é esse referente a que vocês estão se tratando. Não estou falando desse templo aí que vocês estão olhando. Estou falando deste templo aqui que é o meu corpo. Ou seja, Jesus falava do santuário, do templo, isto é, do seu corpo. Pegou algo que é mais amplo, a palavra templo, que podia se referir a ele mesmo ou ao templo de pedra, e aí ele diz que ele estava falando do seu corpo, ou seja, ele especifica um termo mais geral usando esse genitivo de aposição, certo? Muito bem. Algumas indicações aqui para a gente, para que a gente possa entender melhor essa ideia, melhor essa passagem. Primeiro, claramente indica que o Novo Testamento via a ressurreição de Cristo como ressurreição corporal. Essa controvérsia é uma controvérsia do liberalismo, né, dizendo que a ressurreição de Jesus talvez tivesse acontecido somente na mente dos discípulos, não era bem uma ressurreição corporal, até porque não se pode crer tanto assim em milagres, no sobrenatural. Isso é um pouco forçar demais a barra, e os liberais não conseguiam acreditar nisso. Então, exatamente por essa razão, eles meio que relativizavam a ideia da ressurreição de Jesus, dizendo, lembre-se que isso tem a ver com liberalismo, certo? Um ponto aqui interdisciplinar com a parte da teologia contemporânea, enfim. Então, esses teólogos adeptos do liberalismo, da teologia liberal, eles diziam que a ressurreição de Jesus não era algo tão assim patente, assim, que de fato aconteceu como fato histórico, certo? Fato histórico. Eles tinham uma dificuldade em dizer que a ressurreição era um fato histórico, que tinha acontecido de fato na vida de Jesus. Ele tinha morrido e tinha ressuscitado. Eles queriam dizer que a morte de Jesus e a sua ressurreição, na verdade, a sua ressurreição dizia respeito à mente dos discípulos, de que quando Jesus morreu, depois de algum tempo, aqueles discípulos, eles sacaram, eles entenderam que Jesus era um diferencial naquela sociedade, era um homem diferente, e isso foi como se tivesse recobrado os ânimos deles, e na cabeça dos discípulos, Jesus ressuscitou. No sentimento dos discípulos, é como se Jesus tivesse ressuscitado. Então, para evitar a questão dos milagres, os liberais relativizavam, e eles diziam que isso dizia respeito a uma narrativa, certo? Somente. Mas não necessariamente aquilo que de fato aconteceu. Era só uma narrativa da parte lá dos discípulos. Mas, quando nós percebemos aqui no texto, Equeinos, ele, porém, se referia, dizia-se a respeito do santuário, do templo, isto é, do seu corpo. Então, a ressurreição de Jesus tem a ver com algo corporal, não é só na cabeça dos discípulos, é algo factual, aconteceu, é corporal. Jesus estava falando que iria erguer o seu próprio corpo.
ele seria destruído, seria morto, mas ele também ressuscitaria. Então não tem nada a ver com algo que só aconteceu na mente dos discípulos, aconteceu na vida de Jesus. Ele foi ressurreto dos mortos. E o texto de João capítulo 2, versículo 21, nos coloca isso de forma muito clara. Prosseguindo, outra observação que podemos fazer é que Jesus é aqui representado como um agente da sua própria ressurreição, certo? Jesus como um agente. O Novo Testamento, portanto, fala de toda a Trindade como participante da ressurreição de Cristo. Então, ele diz, aqui, destruam este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Egerou. Deixa eu me melhorar aqui, que não fique claro. Egerou. Ou seja, se você lembra aí, ou eis, ei, ou men, até, ou se, a ideia do ou é primeira pessoa do singular, e com a questão aqui desse acento circunflexo aqui, na verdade, houve uma junção, esse verbo está no futuro, certo? Ele está no futuro. Então, Jesus está afirmando sobre si mesmo que ele reconstruirá o seu próprio templo, ou seja, o seu próprio corpo. Ele ressuscitará. Ele tem um elemento aí de agência. E Jesus age sobre a sua própria ressurreição, certo? Então isso é interessante demais. A Daniel Wallace nos faz lembrar que a ressurreição de Cristo é um ato que envolve as 3 pessoas da Trindade. Nós temos aqui o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, ressuscitando-o dentre os mortos aqui tem a ver com o Pai. E pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, Efésios 1:20 e 1 Pedro 3:18 nos deixam claro aí que Jesus, ele foi ressurreto a partir de si mesmo também. Ele tinha uma agência, um papel de agente dentro da sua ressurreição, bem como, obviamente, o Pai e também o Espírito Santo. E tudo isso a partir desse texto nós podemos perceber. Um outro elemento para a gente lembrar, a razão para a relação das expressões templo e corpo fica clara, certo? A glória, ou seja, a ideia lá no Antigo Testamento da Shekinah, da glória de Deus que vinha para preencher o templo, e essa Shekinah havia saído do templo, o templo havia sido destruído. Deus não estava ali dessa forma mais habitando com a sua Shekinah, então que havia agora reside, o ponto é, essa Shekinah que antes habitava no templo, saiu do templo. Agora essa glória de Deus, ela está corporalmente em Cristo. Por isso que se diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A glória de Deus, a Shekinah do Antigo Testamento, que enchia o templo com a presença de Deus, agora está corporalmente em Jesus. Jesus é o templo agora. Jesus é esse que detém a Shekinah, a glória de Deus. Então, interessantemente, esse tema da glória de Deus no corpo é desenvolvido por mais de um autor no Novo Testamento e em 2 direções, com referência a Cristo e com referência àqueles que estão em Cristo. A ideia da glória relacionada ao corpo está ligada a Cristo e àqueles que estão em Cristo. Então é interessante perceber isso, porque aí nós temos um jogo com as palavras templo e com a palavra corpo, que nos faz lembrar então da Shekinah, da glória de Deus. Então alguns textos para a gente perceber essas relações. Primeiro, com referência a Cristo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele se fez carne, aqui tem a ver com o corpo. Carne e habitou entre nós, corpo. Então, cheio de graça e de verdade, aqui também um termo interessante, né? Graça e de verdade,
Hesed ve'emet, uma expressão do hebraico, certo? Verdade, misericórdia, enfim, é uma dupla que aparece muito no Antigo Testamento, que vale a pena a gente perceber também sobre isso em outro momento. Mas o ponto é, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, corpo relacionado à glória. Também da mesma forma, nele habita corporalmente, mais uma vez a ideia de corpo, toda a plenitude da divindade. Glória. Corpo e glória, temas unidos, juntos aí dentro dessas questões com referência a Cristo. E agora com referência àqueles que estão em Cristo. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, corpo e santuário aqui, que está em vós, o qual tende da parte de Deus. Então, corpo e santuário relacionados aqui, então, aqueles que estão em Cristo. E um outro texto também que vale a pena, aqueles que estão em Cristo também, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Então, santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificados. E aqui a ideia novamente de glória para a habitação de Deus no Espírito. Então, aqui relacionado àqueles que estão em Cristo, no qual vós também juntamente estáis, então justamente sendo, certo? Juntamente estáis sendo. Então, aqui sempre com a ideia de que nós estamos em Cristo, certo? No qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual, então esse no qual é a ideia de em Cristo, no qual também vós, então aqui também é a ideia do em Cristo para a habitação de Deus no Espírito. Enfim, tudo isso para mostrar que João 2:21 tem uma importância exegética bem significativa, exatamente porque nós estamos tratando aqui do templo, isto é, do seu corpo, certo? Então, estamos falando aqui de uma ressurreição corporal de Jesus, como já apresentamos, e como também essa ideia de templo e de corpo estão relacionados à glória de Deus, ou seja, a Shekinah de Deus lá do Antigo Testamento, uma relação aí que nós podemos fazer também, ok? Então, até a próxima aula, espero que você tenha gostado aí e até mais. Valeu!